No episódio de hoje, você vai conhecer ataques de cobras que desafiam a lógica e testam os limites da sobrevivência humana. Número 1. Engolida viva nos pântanos da Flórida era 15 de março de 2015, nas profundezas do Parque Nacional dos Everglades, na Flórida. A neblina densa da manhã pairava sobre a área remota de Big Cypress, enquanto o ar abafado carregava os sons dos animais despertando. O sol mal conseguia atravessar o teto verde formado pelas árvores de cipreste e maçã do brejo. Esse trecho isolado do parque só podia ser acessado por aerobarco ou a pé, por entre os pântanos traiçoeiros. Ali, a vida moderna parecia desaparecer, dando lugar a uma natureza bruta e intocada. A região ficava à beira de um extenso campo de capim-serra, onde áreas alagadas se encontravam com florestas fechadas em um equilíbrio delicado. Trilhas de madeira e caminhos enlameados, esculpidos ao longo de décadas por guardas e pesquisadores, serpenteavam entre árvores altas, cobertas por musgo espanhol e bromélias sufocantes. A vegetação rasteira estava viva com insetos, mamíferos pequenos e répteis, todos perfeitamente adaptados à umidade constante sob a copa. A linha que separava as áreas controladas do Parque da Selva Bruta era quase invisível, marcada apenas por algumas plataformas elevadas de pesquisa e canais estreitos de aerobarcos. Ciprestes antigos, alguns com mais de 30 metros de altura, formavam verdadeiras catedrais naturais com seus troncos largos e retorcidos. A luz do sol se filtrava entre as folhas, revelando pedaços de solo cobertos por vegetação em decomposição e poças d'água. Mariah Davis, bióloga de 37 anos e pesquisadora experiente, já havia dedicado os últimos 8 anos de sua vida ao estudo das espécies invasoras que ameaçavam os ecossistemas do sul da Flórida. Nascida em Tampa nos anos 80, ela acompanhou a lenta invasão das pitons birmanesas em um habitat outrora equilibrado. Suas mãos, marcadas por anos manuseando animais selvagens e abrindo caminho pelo capim cortante, contavam a história de uma vida dedicada à ciência. Com 1,68 m de altura e corpo enxuto de quem vivia no campo, Sarah era uma referência no meio acadêmico, conhecida por sua memória impressionante da fauna e flora dos Everglades. Ela era capaz de identificar espécies nativas com um simples olhar, reconhecer rastros de animais e se guiar pelos labirintos de água e floresta, mesmo com visibilidade quase nula. Como chefe de equipe no programa de monitoramento da Universidade da Flórida, ela colecionava dados vitais sobre o impacto das pitons no ecossistema local. As informações que coletava eram cruciais, embora perturbadoras. Durante as temporadas de campo, sua rotina era sempre a mesma: acordar antes do sol, preparar os equipamentos e sair sozinha para fazer o monitoramento. Naquele dia, ao amanhecer, ela organizou um café simples, pegou o GPS, trena, recipientes de coleta e um gancho longo para cobras, e partiu pela trilha já conhecida em direção à área de pesquisa. O ar estava denso e úmido, com cheiro de folhas podres e orquídeas silvestres florescendo. Sua equipe esperava seu retorno até o fim da tarde, como acontecia em todas as expedições. Na noite anterior, seu coordenador havia lembrado da reunião marcada para a semana seguinte, onde os cientistas iriam discutir dados preocupantes sobre o tamanho das pitons capturadas nos últimos meses. As pitons birmanesas são algumas das maiores cobras do mundo. Na Flórida, as adultas geralmente medem entre 2 e 3 metros, mas algumas chegam a ultrapassar os 5,5 metros. Esses animais imponentes, com escamas em tons de marrom e bege que camuflam perfeitamente na vegetação, possuem um corpo musculoso e uma habilidade de caça assustadora. Seu arsenal inclui sensores térmicos ao longo dos lábios, que detectam o calor de presas de sangue quente com extrema precisão. Esses sensores permitem que caçem no escuro total, localizando vítimas apenas pelo calor do corpo. Além disso, o crânio da piton é flexível, unido por ligamentos elásticos, o que permite que ela desloque a mandíbula para engolir presas muito maiores do que sua cabeça. Com o calor do meio-dia e o pântano mergulhado no silêncio típico da tarde, Sarah chegou a uma área densa de árvores maçã do brejo, próxima a uma vala profunda de água escura. Já havia preenchido metade de suas anotações de campo quando notou algo estranho na água perto de um tronco caído. Parecia uma pele de cobra presa em galhos submersos. Ela se agachou para examinar, esticando o corpo até a beira da água. Foi quando, de repente, uma piton birmanesa gigantesca,
com mais de 5,5 metros de comprimento e pesando cerca de 80 quilos, emergiu em um ataque brutal. A cobra estava escondida sob a água, imóvel por horas, usando seus sensores térmicos para sentir a aproximação de Sarah, muito antes que ela percebesse qualquer movimento. A cabeça da serpente, maior que uma bola de beisebol, avançou com velocidade explosiva e cravou mais de 80 dentes curvos no ombro direito da bióloga. A primeira mordida atravessou sua camisa e rasgou a carne até o músculo. Os dentes, voltados para trás, impediam qualquer tentativa de fuga. O sangue jorrou enquanto a mandíbula se fechava com força e o corpo da serpente começava a se enrolar ao redor dela. Em segundos, os músculos poderosos da Piton já estavam apertando o tronco de Sarah. A primeira volta apertou sua cintura, comprimindo órgãos internos. A segunda envolveu o tórax, esmagando sua caixa torácica e dificultando a respiração. Com cada contração, a pressão aumentava, esmagando órgãos vitais e cortando a circulação. A terceira volta imobilizou suas pernas por completo. O peso da cobra, combinado com o aperto, arrastou ambas para dentro da água rasa. O ataque seguiu com precisão mecânica por cerca de 10 minutos. A Piton manteve a pressão, monitorando sinais vitais por meio das vibrações que sentia no próprio corpo, até o fluxo de sangue para o cérebro de Sarah diminuir drasticamente. Seus movimentos ficaram cada vez mais fracos. O coração, sem força para bombear através do sistema comprimido, entrou em colapso, até parar completamente. A cobra continuou apertando por mais alguns minutos, garantindo que a vítima estivesse morta. Somente então começou a engolir o corpo, iniciando pela cabeça. A mandíbula se expandiu para acomodar o tamanho da presa, e os músculos da garganta trabalharam em ondas para empurrar o corpo ao longo do trato digestivo. O processo levou quase 3 horas. O corpo da cobra se esticou visivelmente, formando um volume grotesco que permaneceria aparente por dias. Quando Sarah não fez contato via rádio ao anoitecer, uma operação de busca foi iniciada pelos guardas do parque. Na manhã seguinte, encontraram a Piton inchada, mal conseguindo se mover. O volume no centro do corpo revelava a horrível verdade. O caso levou a mudanças imediatas nas regras de trabalho de campo em áreas infestadas por pitons, com a exigência de que cientistas trabalhassem sempre em dupla. A Universidade da Flórida implementou novos protocolos de segurança. A morte de Sarah foi uma prova contundente de quão mortais essas serpentes podem ser na natureza. Número 2. Ataque em apresentação ao vivo no Texas. Era 10 de abril de 2010, nos arredores tranquilos de Brownsville, no estado do Texas, onde os afluentes do Rio Grande se encontravam com a vegetação densa de mesquite e palmeiras. O ar estava carregado de umidade, impregnado com o cheiro de terra molhada, e escondido entre os arbustos, algo enorme esperava em silêncio. Ali, um pequeno parque natural local tinha fama pelos seus shows com répteis exóticos, misturando espécies nativas e resgates de animais do comércio ilegal de pets. Não era um ponto turístico famoso, nem um centro com grandes investimentos, mas conquistaram um público fiel entre os moradores e viajantes curiosos que passavam pela região. Famílias iam até lá para ver tartarugas e cobras do milho, consideradas inofensivas. Turmas escolares também visitavam o parque com frequência, aprendendo sobre conservação e biodiversidade. Mas a grande estrela do local era uma piton birmanesa de proporções impressionantes. Um réptil como poucos tinham visto de perto. Com quase 5,5 metros de comprimento e pesando mais de 68 quilos, o animal possuía escamas em tons dourados, pretos e verde-oliva que brilhavam sob a luz natural que atravessava o telhado do pavilhão. Essa piton havia sido resgatada anos antes de um dono particular que a comprara ainda filhote, sem imaginar que ela cresceria até se tornar uma predadora capaz de dominar praticamente qualquer coisa que conseguisse envolver com seu corpo. Desde então, ela vivia em um recinto reforçado, com alimentação controlada, e era manuseada apenas por profissionais experientes. No centro de tudo estava Daniel Harris, um tratador de animais selvagens com 41 anos de idade e mais de uma década de experiência. Carismático, calmo e com facilidade para lidar com o público, Daniel já havia feito essa apresentação dezenas de vezes. Ele era dono de um sorriso fácil, tinha um discurso ensaiado e transmitia confiança, mesmo com uma cobra gigante a poucos metros de distância. O show começou como de costume. Daniel falou sobre a origem da piton no Sudeste Asiático,
Explicou como ela chegou aos Estados Unidos pelo comércio de animais exóticos e como se tornou uma das espécies invasoras mais perigosas dos pântanos da Flórida. Para ilustrar, ajoelhou-se ao lado da cobra, passando as mãos sob uma das suas voltas musculosas para mostrar a força do animal. A serpente permaneceu imóvel, com a língua saindo e entrando lentamente e a cabeça repousando calma sobre a plataforma. Danielle voltou-se para a plateia e respondeu à pergunta de uma criança sobre a dieta da Piton, explicando que ela podia ficar semanas ou até meses sem comer, após uma refeição grande. Então, em uma fração de segundo, o silêncio foi despedaçado. A cabeça da Piton avançou com velocidade relâmpago e atingiu o flanco de Danielle. O movimento foi tão rápido que muitos espectadores nem perceberam o que havia acontecido até verem os anéis da cobra se enrolando ao redor do seu corpo como cordas vivas. Ele soltou um suspiro forte, quase um gemido. A primeira constrição tirou todo o ar de seus pulmões. A segunda esmagou algumas costelas com um estalo audível. A terceira começou a colapsar sua caixa torácica por completo. Gritos e exclamações de espanto tomaram conta do local. No início, alguns acharam que fazia parte do espetáculo. Até verem o rosto de Danielle ficando vermelho escuro, os olhos arregalados de pânico. Seus braços tentaram afastar as voltas da cobra, mas ela já os havia prendido ao corpo. Os músculos sob a pele estampada da serpente se contraíam com uma eficiência assustadora. 2 funcionários correram até a plataforma com bastões de metal, tentando enfiá-los entre os anéis da Piton e o corpo de Danielle. Um deles segurou a cabeça da cobra, tentando controlá-la, mas ela se debateu com violência, quase derrubando o homem no chão. Outro gritou por um tranquilizante, com a voz embargada pela urgência. Os joelhos de Danielle cederam. A Piton reajustou a posição com precisão cirúrgica, apertando ainda mais. Outro estalo seco ecoou pelo pavilhão. Sua respiração ficou ofegante, os movimentos diminuíram a cada segundo. Finalmente, o dardo tranquilizante atingiu o alvo. O corpo da cobra tremeu quando a substância começou a fazer efeito. A pressão diminuiu levemente, o suficiente para que os socorristas conseguissem soltar Danielle e arrastá-lo para longe. Ele caiu no chão, imóvel, com o peito arfando em respirações fracas. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Encontraram Danielle com costelas quebradas, pulmões colapsados e hematomas circulares espalhados pelo corpo. Ele foi levado às pressas ao hospital para uma cirurgia de emergência. Passou semanas na UTI, atormentado por pesadelos com o peso esmagador e os estalos dos ossos. A Piton foi colocada sob protocolos de segurança ainda mais rígidos, e suas apresentações foram canceladas por tempo indeterminado. A família de Danielle divulgou uma nota agradecendo à equipe médica e aos funcionários do parque por salvarem sua vida. Reconheceram que ele assumira um risco calculado, um risco que quase custou sua vida, e que aquele ataque provavelmente marcava o fim de sua carreira com grandes serpentes. O ataque em Brownsville foi um lembrete brutal de que, mesmo com uma vida inteira de experiência, tudo pode ruir em questão de segundos. Número 3. O pescador e a víbora mortal da Louisiana. Era 14 de julho de 2014, na margem norte pantanosa do lago Pontchartrain, na Louisiana. Uma imensa lagoa de água salobra onde as marés do Golfo se misturam com rios do interior. A costa era selvagem, tomada por juncos altos, raízes de ciprestes meio submersas e um ar pesado, carregado de sal e decomposição. Para os moradores da região, aquele cenário era bem familiar. Para alguns um paraíso, pesca abundante, pores do sol silenciosos e noites onde o horizonte brilhava com o reflexo alaranjado das luzes das cidades distantes. Para outros havia sempre uma certa inquietação, uma consciência constante das criaturas que habitavam aqueles pântanos. E entre essas criaturas, uma era temida mais que todas, a Cottonmouth, conhecida no Brasil como mocassim d'água. Grossa, venenosa e de temperamento imprevisível, essa víbora era infame no sul dos Estados Unidos por não fugir do confronto. Enquanto a maioria das cobras se afasta diante de uma ameaça, a mocassim costuma permanecer firme, abrindo a boca para exibir o interior branco fantasma que lhe dá o nome. Na Louisiana, ela era uma realidade cotidiana. Nos arredores do lago Pontchartrain, elas estavam por toda parte. Naquela tarde abafada, Roy Lambert, de 42 anos, estacionou próximo a uma represa coberta de mato e seguiu até a beira da água com sua caixa de pesca e um cooler. Ele pescava ali desde garoto, conhecia bem as cobras e nunca tivera problemas. Bastava prestar atenção por onde pisava.
Roy escolheu um canal sombreado, acomodou o cooler e lançou sua linha. A boia caiu na água parada, criando ondulações suaves que logo desapareceram no silêncio do verão. No terceiro arremesso, algo chamou sua atenção nos juncos à esquerda. A princípio, parecia apenas um leve movimento na superfície, pequeno o suficiente para ser uma tartaruga ou um rato almiscarado. Mas logo a ondulação tomou forma, cortando a água em linha reta em sua direção. Uma cabeça surgiu, larga e triangular, elevando-se pouco acima da linha d'água. 2 olhos escuros e fixos encararam Roy. O corpo grosso e musculoso da cobra deslizava com confiança, sem pressa, abrindo um rastro na água atrás de si. De repente, a boca se escancarou, revelando o temido interior branco como giz, o aviso definitivo. Roy congelou. Seu coração disparou. A mocassim d'água continuou vindo. Ele deu um passo cauteloso para trás, tentando alcançar a margem. Mas o pé afundou no barro, atrasando sua reação por um instante crucial. A víbora avançou com velocidade surpreendente, cabeça erguida, língua vibrando em estocadas rápidas. Roy pegou sua vara de pesca e a lançou contra o animal, tentando espantá-lo. Não adiantou. Num piscar de olhos, a serpente atacou, movendo-se como um chicote e cravando as presas na panturrilha dele. A dor foi instantânea e brutal, uma queimação intensa que subiu disparada pela perna. Roy recuou, caindo nas águas rasas, mas antes que pudesse se levantar, a cobra atacou novamente, desta vez atingindo sua coxa, pouco acima do joelho. E tão rapidamente quanto apareceu, sumiu de volta nos juncos, desaparecendo entre o verde encharcado do pântano. O veneno começou a agir de imediato. Em poucos minutos, a panturrilha de Roy inchou visivelmente. A pele ficou avermelhada, esticada, latejando em sincronia com as batidas do coração. Uma dor surda e profunda irradiava dos ferimentos, acompanhada por um gosto metálico estranho na boca. A perna inteira começou a pulsar de dor. Cerrou os dentes e tentou se levantar, apoiando-se com dificuldade, mancando em direção à represa. Cada passo era mais lento que o anterior. A respiração ficou ofegante, o peito apertado. O caminho de volta parecia 2 vezes mais longo que na ida. O barro sugava suas botas como se quisesse impedi-lo de sair. Já na metade do trajeto, sua visão começou a embaçar. O calor o cercava como um manto sufocante. Tentou gritar por ajuda, mas a voz saiu fraca, embolada. As pernas falharam. Roy caiu de rosto no barro quente e grudento. Mais adiante, 2 adolescentes pescavam em um pequeno pier. Um deles olhou e viu Roy estendido na lama, quase imóvel. Gritaram, mas ele não respondeu. Largaram as varas e correram na direção dele, atravessando os alagados. Quando chegaram, Roy estava com os lábios azulados e a respiração superficial. Os paramédicos chegaram cerca de 20 minutos depois, mas seu pulso estava fraco demais. Ele foi declarado morto antes mesmo de chegar ao hospital. A víbora nunca foi encontrada. A notícia da morte de Roy se espalhou devagar entre os moradores. Em lojas de pesca e varandas de madeira, as conversas eram baixas e os olhares, sérios. Ele era cuidadoso, tinha experiência. Se aquilo podia acontecer com Roy, podia acontecer com qualquer um. E nos pântanos repletos de serpentes do lago, nem sempre quem pesca é o caçador. Às vezes, é a presa. A morte de Roy Lambert foi a prova de que cobras não precisam ser gigantes para matar. Às vezes, basta uma mordida e poucos minutos. Número 4. A morte silenciosa de Javier na floresta boliviana. Era 10 de dezembro de 2012, nas profundezas úmidas e densas das florestas tropicais da Bolívia. Um lugar onde o ar parecia vivo, pesado, como um cobertor encharcado. Acima, a copa das árvores formava um teto verde que balançava suavemente com a brisa. A luz solar mal tocava o chão da floresta, infiltrando-se em feixes finos que iluminavam nuvens de insetos flutuantes. Abaixo daquele dossel existia outro mundo, governado por predadores. Alguns matavam com garras e presas, outros com silêncio, força e paciência. E entre esses últimos estava um dos mais temidos, a jiboia. Para Javier Ortega, de 26 anos, aquele ambiente não era uma ameaça, era lar. Nascido e criado em uma pequena vila às margens do rio Mamoré, ele cresceu navegando os rios barrentos em canoas esculpidas à mão, pescando piranhas e bagres e caçando pequenos animais nas matas ao redor. Sabia dos perigos da floresta. Onças escondidas entre as sombras, jacarés vigiando das margens, cobras venenosas enroladas sob troncos caídos.
Mas a jiboia, essa era vista de forma diferente. Era respeitada, sim, mas não temida. Diferente das sucuris ou das espécies altamente venenosas, jiboias raramente atacavam pessoas. Caçavam roedores, aves e macacos, nunca homens adultos. Ou, ao menos, era nisso que Javier acreditava. Numa tarde abafada, no fim de novembro, Javier saiu para verificar a plantação de bananas da família, levando apenas um facão gasto e um saco nas costas. A trilha, escorregadia de lama, era apertada, coberta por cipós baixos e o calor sufocante da estação úmida. Ao chegar numa curva, resolveu descansar, apoiando-se no cabo do facão. Foi então que o ataque aconteceu. Do meio das folhas aos seus pés, uma forma grossa e poderosa explodiu com uma velocidade impressionante. Antes que Javier pudesse reagir, a cabeça de uma jiboia gigantesca, com mais de 4,5 metros de comprimento e tão grossa quanto sua coxa, mordeu sua perna com força. Os dentes recurvados da cobra se fixaram profundamente em sua panturrilha, prendendo-o como um peixe no anzol. A dor foi intensa. Javier gritou e cambaleou para trás. Mas a jiboia já estava em movimento. Em menos de um segundo, seu corpo musculoso subiu em espiral, enrolando-se em suas pernas, quadris e então no tórax. A pressão veio imediatamente, sufocante. Javier começou a balançar o facão, tentando atingir a cobra. Mas o ângulo era ruim e a lâmina estava cega. A cada exalação, a serpente apertava mais. A constrição não quebra ossos. Ela interrompe a circulação. Ela impede que os pulmões se expandam. Faz o coração trabalhar contra uma pressão impossível. Em poucos minutos, a floresta se encheu com os sons de sua respiração ofegante, cada vez mais fraca. Mais adiante na trilha, 2 garotos que recolhiam lenha ouviram os gritos. Seguiram o som até encontrarem uma clareira e pararam paralisados. Javier estava no chão, meio coberto por uma massa viva de escamas. Seu rosto estava vermelho escuro, os olhos arregalados de pânico. Um dos meninos correu de volta para a vila, gritando por ajuda. O outro ficou, gritando e jogando galhos na cobra, tentando distraí-la. A jiboia nem se moveu. Seus anéis apenas se ajustaram, apertando ainda mais. Minutos depois, vários homens surgiram da mata com facões e porretes. Cercaram a cobra, atacando de todos os lados. A jiboia se contorceu, o rabo chicoteando o chão com violência, mas continuava firme. Até que, com um golpe certeiro, um dos homens decepou sua cabeça. As voltas se afrouxaram. O corpo da serpente caiu, ainda se movendo com espasmos involuntários. Mas já era tarde demais. O corpo de Javier jazia imóvel na lama, o peito parado. Tentaram de tudo. Bateram em suas costas, sacudiram seus ombros, fizeram respiração boca a boca. Mas nada adiantou. O silêncio tomou conta da clareira à medida que a realidade do ocorrido se impunha. Alguém murmurou uma oração. Outros olharam para o corpo da cobra morta, com a pele ainda brilhando sob a luz fraca. O tamanho dela um lembrete cruel de sua força. Até a noite, a história já havia se espalhado por toda a vila. As conversas eram sussurradas. As crianças foram alertadas a nunca andar sozinhas, especialmente durante a estação das chuvas, quando as cobras caçavam com mais frequência. Para muitos era a primeira vez que ouviam falar de uma jiboia matando um ser humano. Nos dias seguintes, pesquisadores de fora vieram investigar. Especialistas em vida selvagem explicaram que, embora extremamente raros, esses ataques não eram impossíveis. Jiboias grandes são predadores de emboscada. Atacam quando a presa chega perto demais. E uma vez que se enroscam, escapar sem intervenção rápida e violenta é quase impossível. O ataque de Javier desfez uma crença antiga da vila de que jiboias não ofereciam perigo real a adultos. Javier cresceu com essa ideia, e ela custou sua vida. A força letal da jiboia boliviana foi um lembrete silencioso de que, na natureza, força bruta pode ser tão fatal quanto veneno. Número 5. O atalho mortal e o veneno invisível da Austrália era 9 de novembro de 2016, no coração do mato australiano. Um território famoso não só por sua beleza, mas por abrigar algumas das criaturas mais perigosas do planeta. Aqui o perigo nem sempre vem com rugidos ou garras afiadas. Às vezes está camuflado no chão, escondido sob folhas secas. Aranhas venenosas tecem teias por onde se pisa. Cangurus podem se tornar agressivos se provocados. E crocodilos de água salgada espreitam em rios e lagos. Mas entre todos esses predadores, poucos são tão traiçoeiros quanto o Death Adder,
ou víbora da morte. Diferente da maioria das serpentes que fogem ao menor sinal de ameaça, o Death Adder fica absolutamente imóvel. Enterra-se sob folhas, gramíneas ou terra solta. Sua coloração se mistura de forma quase perfeita com o solo. Ele não sai para caçar você. É você quem chega até ele. E quando isso acontece, já é tarde demais. Mark Turner, de 42 anos, conhecia o mato australiano como poucos. Nascido e criado em Queensland, crescera explorando riachos, pescando em locais isolados e acampando sob eucaliptos. Os amigos brincavam que ele era meio canguru, ágil, tranquilo e completamente à vontade na natureza selvagem. Naquele dia, Mark decidiu fazer uma trilha sozinho perto da Sunshine Coast. Queria aproveitar uma tarde calma antes que o calor do verão tornasse as caminhadas insuportáveis. A trilha que escolheu não era muito frequentada. Passava por áreas secas de eucaliptos, com o chão coberto por folhas quebradiças e galhos caídos. O cheiro da terra quente se misturava com o aroma característico do óleo de eucalipto. Os únicos sons eram os passos sobre a vegetação seca e, de vez em quando, o canto de um cucaburra ecoando entre as árvores. Já era fim de tarde quando Mark resolveu cortar caminho. Avistou uma trilha estreita e mal definida que seguia em direção a um leito de riacho que ele conhecia bem. Vai economizar uns 20 minutos, pensou. Mas aquela trilha era diferente. Não havia margens definidas, apenas folhas secas e galhos desbotados pelo sol. O tipo de cenário onde um predador emboscado poderia desaparecer completamente. E foi exatamente o que aconteceu. Bastaram alguns passos para o ataque. Algo firme e afiado se cravou em sua perna inferior com força impressionante. O movimento foi tão rápido que seu cérebro demorou para processar. Olhou para baixo e viu uma serpente de corpo grosso, cauda curta e cabeça triangular, ainda presa à panturrilha. As escamas, em tons de marrom e cinza, se camuflavam perfeitamente com o solo ao redor. O Death Adder soltou quase imediatamente, recuando apenas alguns centímetros antes de se enrolar de novo, com a cabeça erguida, pronto para uma segunda investida. O coração de Mark disparou. Ele sabia exatamente com o que estava lidando e o que aquilo significava. O Death Adder é uma das cobras mais rápidas do mundo em ataque, capaz de atingir a presa em menos de 15 centésimos de segundo. Seu veneno é um neurotóxico potente que ataca o sistema nervoso, paralisando músculos, inclusive os que controlam a respiração. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em poucas horas. Mark recuou devagar, sem tirar os olhos da cobra. Deixou a mochila cair no chão. Por um instante pensou em sugar o veneno, mas se lembrou de um curso de primeiros socorros que fizera anos antes. Isso era mito. O que ele precisava agora era evitar que o veneno se espalhasse. Com as mãos trêmulas, amarrou a própria camisa ao redor da perna como torniquete improvisado, tentando conter o avanço do veneno. Mas o verdadeiro problema era outro: sair dali. O atalho havia se tornado uma armadilha. Ele estava a mais de 1 quilômetro da trilha principal, sem sinal de celular e com a luz do dia desaparecendo. Começou a andar, forçando cada passo. Em 15 minutos, perdeu completamente a sensibilidade da perna, restando apenas um torpor gelado. Após meia hora, notou que a língua parecia inchada e a fala enrolada, mesmo sem ninguém ali para ouvi-lo. Os braços começaram a pesar. Os passos tornaram-se vacilantes. Quando Mark não voltou para casa, sua esposa ligou para um amigo que encontrou o carro parado no início da trilha e chamou as equipes de emergência. O grupo de busca o localizou a 200 metros da trilha principal, deitado de lado. Os olhos estavam abertos, mas vidrados, os membros imóveis. A respiração superficial, a pele estava pálida, úmida e fria. Os paramédicos agiram rápido. Aplicaram o soro antiofídico ainda no local e o levaram imediatamente para um hospital em Brisbane. Mais tarde, os médicos confirmaram. O ataque havia causado uma envenenação total, dose suficiente para matar um adulto em menos de 6 horas, sem tratamento. Mark teve sorte. Muita sorte. Passou dias na UTI, ligado a um respirador, enquanto os neurotoxinas deixavam o corpo. Mesmo depois de vencida a paralisia, levou semanas de fisioterapia para recuperar a força muscular. Esses encontros assustadores são prova de que as cobras, sejam elas gigantes constritoras ou venenosas predadoras de emboscada, são verdadeiras especialistas na arte de matar, evoluídas para isso com eficiência aterradora. Se você chegou até aqui, já sabe, o mundo das cobras é tão fascinante quanto perigoso.
Elas não precisam de olhos para caçar no escuro, nem de velocidade para correr atrás de ninguém. Porque elas esperam, elas calculam. E quando atacam, é tarde demais. Histórias como essas não são apenas alertas, mas lembretes de que, por mais que a gente ache que domina a natureza, na selva, no pântano ou na trilha esquecida, o jogo sempre pode virar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!